Momento de reflexão. Eu gostaria hoje de entrar no novo assunto, e o tema de hoje é a doutrina antibíblica da imortalidade da alma, parte 1. No registro da queda do homem, conforme encontramos em Gênesis 3, verso 4, encontramos ali o fundamento da doutrina antibíblica da imortalidade da alma. Causa surpresa saber que uma das maiores falsidades bíblicas de todos os tempos hoje é pregada em púlpitos por meio de literaturas e outras formas de comunicação. Mas passemos aos fatos. Em Gênesis capítulo 3, verso 4, o diabo diz a Eva o que segue. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. O homem, o primeiro homem e a primeira mulher foram criados por Deus como mortais. E as escrituras também revelam que a árvore da vida ficava no meio do jardim do Éden. Dentro de instantes você vai entender o porquê que eu disse que o homem foi criado mortal e a mulher também, e a respeito também da árvore da vida, que se encontrava no meio do jardim do Éden. Em Gênesis capítulo 2, verso 9, temos que do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimentação, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu a ordem que de toda árvore podiam comer. Isso nós temos em Gênesis 2, verso 16. Eu, Senhor Deus, lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Notemos que de toda árvore eles podiam comer, inclusive da árvore da vida, aquela que ficava no centro do jardim do Éden. Isto é mais do que natural. Era dela que eles obtinham a vida. Se eles queriam permanecer com vida, sempre com vida, sem passar pela morte, naturalmente eles se alimentavam desta árvore. Mas havia uma única exceção. A árvore do conhecimento do bem e do mal, conforme temos em Gênesis 2, verso 17, Deus disse que desta árvore não deveria ser ao menos tocada, quanto mais se comer desta árvore. E lá temos: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Clareza bíblica maior impossível. A vida imortal que o primeiro casal dispunha só era possível se comessem regularmente da árvore da vida. Porém, eles estavam sob condição. O texto revela claramente que se eles desobedecessem, morreriam. E de que forma morreriam? Perderiam o direito de se alimentar da árvore da vida, e com o passar dos anos viria o quê? Viria a morte. Meditemos agora nessa citação bíblica de Gênesis 3, verso 22, onde Deus diz: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Isso está no verso 23. Claro que eu dei um salto enorme, não tratei aqui propriamente do diálogo que houve entre a mulher e a serpente, não tratei aqui de que Eva levou o fruto para Adão e ele comeu. Mas somos diretamente no ponto. Do início, onde a mulher peca, e o momento em que Deus vem visitar o jovem casal no jardim do Éden e procura por Adão, e as últimas palavras depois de Deus ter dito o que aconteceria com o homem, que ele ia ganhar do suor o trabalho dele, ia ser com o suor do rosto dele, que a mulher ia ter filhos, mas ia ter dores do parto, e essa história toda que todos nós conhecemos. Deus arremata em dizer que o homem não poderia mais ficar no jardim do Éden, porque ele haveria de se alimentar da árvore da vida, e ele ia se tornar o quê? Um pecador imortal. Bem, o diabo sabia que o primeiro casal desfrutava da imortalidade, pois eles comiam da árvore da vida. O fruto dessa árvore é que lhes garantia a vida. Sendo que eles eram imortais em virtude de se alimentarem desta árvore, ele, o adversário, teria que fazê-los crer que não perderiam essa imortalidade se caso desobedecessem. Deus disse o contrário, revelou que se desobedecessem, morreriam. Vemos que é uma condição. Adão não foi criado com imortalidade condicional, imortalidade inata, inerente a ele. A condição era que ele fosse obediente. Adão desobedeceu e perdeu o direito do qual dispunha.
A advertência feita a nossos primeiros pais, no dia em que dela comeres certamente morrerás, não implicava que devessem eles morrer no próprio dia em que participassem do fruto proibido. Mas naquele dia, a irrevogável sentença seria pronunciada. A imortalidade lhes era prometida sob condição de obediência. Pela transgressão, despojar-se-iam da vida eterna. Naquele mesmo dia estariam condenados à morte. A fim de possuir uma existência eterna, o homem devia continuar a participar da árvore da vida. Privado disto, sua vitalidade diminuiria gradualmente até que a vida se extinguisse. Era o plano de Satanás que Adão e Eva, pela desobediência, incorressem no desprazer de Deus e então se deixassem de obter o perdão e esperava que comesse da árvore da vida e assim perpetuasse uma existência de pecado e miséria. Depois da queda do homem, porém, santos anjos foram imediatamente comissionados para guardarem a árvore da vida. Em redor desses anjos chamejavam raios de luz tendo a aparência de uma espada inflamada. A nenhum da família de Adão foi permitido passar aquela barreira para participar do fruto doador da vida. Logo, não há nenhum pecador imortal. O diabo obteve êxito, fazendo com que a grande maioria das pessoas na atualidade creiam que nós, meros homens pecadores, temos imortalidade inata, quando na verdade isso é um dom que somente Deus pode nos conceder e sob condição. Em 1 Timóteo 2,14 diz que Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Ora, pois, se a alma é imortal, como ensinam os imortalistas, ela o é desde o Éden. Sendo assim, temos no caso de Adão, que antes da queda tinha um corpo imortal que tinha dentro de si uma alma imortal. Alma que se mantém imortal mesmo depois da queda. Meditemos no seguinte: se Eva, que foi a primeira a transgredir, perdeu a imortalidade física, por qual motivo não perdeu a imortalidade da alma, se é que isso existe? Deus disse que morrerás. Tudo tinha que morrer, inclusive a tal alma imortal. Teria que perder a sua imortalidade. E por que não perdeu? Ora, será que Deus falou com o corpo deles e não com a tal alma imortal? Já que são coisas distintas, coisas separadas conforme os imortalistas? Ou será que essa tal alma imortal é tão poderosa que não pode morrer, mesmo quando Deus diz que pode morrer? Ele, o diabo, poderia até dizer: Eva, você tem uma alma imortal, não se preocupe, mas muito pelo contrário. Ele usou uma abordagem muito mais sutil. Ele contradisse a Deus. O Senhor afirmou: morrerás. O diabo disse: não morrerás. Assim ele lançou o fundamento da doutrina da imortalidade da alma. Podemos até afirmar com nossas próprias palavras que Deus diz: seu fôlego de vida sairá e você morrerá. O diabo diz: seu fogo de vida sai, mas você sobreviverá após a morte do seu corpo. Se o fôlego da vida não é a alma, pois o texto bíblico diz que é fôlego da vida, onde está o registro bíblico que nos informa que Deus colocou a tal alma imortal no homem? E não estou me baseando na decantada lei do silêncio, pois aqui não é o caso. Pois as Escrituras nos revelam que é alma. Pois daqui a alguns instantes iremos ler que Adão era uma alma vivente. O texto não diz que Adão tinha uma alma imortal dentro dele, mas que ele era uma alma vivente. Agora faça a seguinte pergunta: se você ouvinte, em quem você depositará crédito? Em Deus ou nos imortalistas? Ou seja, nos almistas imortalistas, se me permite essa nova palavra, almista. Deus disse categoricamente que, em Gênesis 3,16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Verso 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu prefiro ficar com a Bíblia do que com doutrinas contrabandeadas do paganismo, dentre elas a crença na imortalidade da alma. Mas ainda temos mais alguns detalhes para meditarmos. Leamos mais alguns versos bíblicos primeiro. Vejamos qual foi o sentido real do significado de alma ali no início de tudo, quando a terra tinha acabado de ser criada, tinha acabado de sair das mãos do Criador. A Bíblia nos diz, em Gênesis 2,7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Notemos, o homem foi feito alma vivente. O texto é de uma clareza que cega os olhos.
A Bíblia revela que o primeiro homem teve soprado em suas narinas fôlego da vida. E Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O texto bíblico não diz que Deus colocou uma alma dentro do homem. Alguém pode argumentar que Deus colocou um espírito imortal dentro do homem. O texto também não diz isto. Diz apenas que entrou pelas narinas do homem o fôlego de vida. Você não acha, prezado ouvinte, que seria por demais estranho Deus colocar uma alma ou espírito imortal em Adão pelo nariz? Você acreditaria em tamanha insanidade? Para ajudá-la a entender o absurdo da doutrina do imortalismo, leiamos mais este verso que encontramos em Isaías capítulo 2, verso 22. Isaías 2, verso 22, lá diz: Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que é ele estimado? Os defensores dessa esdrúxula teoria, querido ouvinte, já citaram esse verso para você e disseram que a palavra fôlego aqui em Isaías 2:22 vem da palavra hebraica Neshama, que também pode ser traduzida pela palavra espírito. E por acaso lhe disseram que Neshama, ou seja, fôlego, é a mesma palavra encontrada em Gênesis 2:7 e que isto foi soprado no nariz de Adão? E também lhe disseram que uma versão muito antiga da Bíblia chamada a Vulgata, versão essa que foi escrita em latim pelo erudito chamado Jerônimo, ele traduziu, sabe como? Essa palavra fôlego em Isaías 2:22, ele traduziu como espírito. E lá nós encontramos na Vulgata homini cuius spiritus in naribus, ou seja, você não precisa nem ser gênio para deduzir, homem cujo fôlego está no seu nariz, ou seja, homem cujo espírito está no seu nariz. Fica claro que a palavra fôlego pode ser traduzida sem problema algum por espírito. Isso vem demonstrar que espírito não é um segundo eu que habita dentro de um corpo de carne e ossos. Não quero com isso esgotar o assunto, porém quero afirmar de antemão que a palavra espírito, quando usada com referência ao homem, jamais tem o sentido de uma entidade separada que habita dentro dele. Mas iremos em nossos próximos estudos dar atenção a essa questão. Dando prosseguimento, vejamos mais alguns versos, algumas citações da Almeida, Revista Atualizada, e a Vulgata de Jerônimo. Em Jó, capítulo 27, verso 13, encontramos: Enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes. Na Vulgata é traduzido como Spiritus Dei em naribus meis, ou seja, Espírito de Deus em meu nariz. Temos outra citação também muito interessante que nós encontramos em Jó, capítulo 32, verso 8. Na verdade, há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso faz sábio. Essa citação de Jó quero reservá-la, que vamos analisá-la em conjunto com Isaías 42, verso 5 e Isaías 52, verso 16, nos nossos próximos encontros. É capaz que vamos tratar também desse assunto sobre a questão de Moisés no Monte da Transfiguração. Os imortalistas imaginam e sonham que Moisés não passou pelo processo de ressurreição, mas que o que estava ali era tal da alma imortal de Moisés. Vamos ver se a Bíblia dá suporte a esse tipo de coisa, tá ok? Bom, dando continuidade então, temos aqui em Jó, no capítulo 33, verso 4, que diz: O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. É incrível, mas tem gente que acredita numa mentira que foi dita no Éden e até hoje é ressoada pelos quatro cantos da terra como sendo a pura e cristalina verdade das Escrituras. Deus disse: certamente morrerás. Como Deus poderia dizer isto para alguém que em sua essência é imortal? Mas hoje o diabo diz que não. Ele foi ao Criador e promotor da doutrina da imortalidade da alma e do inferno de fogo a arder eternamente, que são duas doutrinas irmãs. Vamos então aprofundar essa questão, afirmando que o que era imortal antes da queda era o homem fisicamente falando, mas era uma imortalidade sob condição, pois Deus diz que Adão, se ele comesse da árvore que estava no jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Em Gênesis 3,16, o Senhor Deus deu a ordem para Adão: de toda a árvore do jardim comerás livremente. A árvore da vida era uma dessas árvores que o primeiro casal poderia comer livremente.
O comer desta árvore os tornava imortais. Mas Deus foi taxativo, que se eles desobedecessem, iriam morrer, iriam perder a imortalidade. E foi o que houve, perderam o direito de comer da árvore da vida e, consequentemente, sem poder usufruir da árvore, se tornaram passíveis de morrer. E isto é reforçado pelo fato de que o homem e sua mulher foram expulsos do jardim do Éden, para que não comessem da árvore e vivessem eternamente. Não poderiam mais morar no Éden e muito menos usufruir da árvore da vida. Em Gênesis 32, verso 22, então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Podemos observar que o homem estava na condição de um candidato à vida eterna, pois a árvore da vida estava ali a seu dispor, desde que obedecesse. Mas infelizmente eles caíram, perderam a bênção da imortalidade, a bênção da vida eterna. Não passaram no teste de fidelidade e lealdade a Deus. Falharam e não eram mais dignos de comerem novamente do fruto da árvore da vida. Tinham que sair, foram expulsos. Deus não queria que o casal pecador desfrutasse de vida eterna, da imortalidade. Eles tinham que sair do jardim do Éden. A vida eterna, a imortalidade, é o galardão dos que obedecem. Diante disto, por qual motivo iremos crer que ao morrer o homem, algo sobrevive, se o quinhão do pecado é a morte e não a imortalidade? Leemos em Romanos 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna, pois Cristo Jesus nosso Senhor. Por Cristo Jesus nosso Senhor. É uma pergunta a se fazer. O homem pecador está sujeito à morte. Como é que o homem pode ter algo dentro dele que é imortal? Se o salário do pecado é a morte, se a Bíblia nos diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Morte é o contrário de vida. Morte é morte. Se ao morrer o corpo do homem tem algo a que chamam de alma imortal sobrevive e sai desse homem, então ele não está morto. Ele está vivo em outro plano, outra dimensão. Em outras palavras, então não se existe morte. E hoje é ensinado que o pecador, independente de ser um justo ou um ímpio, tem uma alma imortal, um direito a algo que ele perdeu. Direito esse que só poderá obter novamente na ressurreição do corpo dentre os mortos, desde que ele morra em Cristo e, no caso, se for um cristão fiel a Deus e estiver vivo, será transformado quando o Senhor voltar nas nuvens do céu. Agora lhe pergunto, querido ouvinte, tem sentido Jesus querer dar a imortalidade para nós se nós já a temos? Leemos os seguintes versos. Romanos 6, verso 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Por fim, o quê? A vida eterna. Se eu vou ter a vida eterna para o fim, como é que eu posso desfrutar desta vida estando em pecado? Nesse atual estado que vivemos. Em 1 Timóteo 1,16 temos: por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Como é que pode um pecador que não crê em Jesus ter uma alma imortal dentro dele? Sendo que a imortalidade é dom que Deus dá somente aos seus servos, somente àqueles que obedecem. Como é que você pode acreditar que um homem tem alma imortal, meu irmão? Em 1 Timóteo 6, verso 12, temos: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Veja, toma posse da vida eterna. Se eu vou tomar posse de alguma coisa, porque eu não a tenho. Mas não dizem que o homem é imortal? Mas a Bíblia diz que eu não tenho. Se eu vou tomar posse da vida eterna, é porque eu não sou imortal. Eu não tenho vida eterna em mim. E o texto continua dizendo: para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. E em 1 Timóteo 6, também, 6, verso 19, diz: que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o quê? Para o futuro, para que possam o quê? Alcançar a vida eterna. Ora, mas se eu sou imortal, por que eu vou querer alcançar a vida eterna se eu já desfruto de imortalidade? Em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 5, verso 11, temos: e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Ah, mas você pode pensar: irmão, o texto está dizendo que ao me aceitar a Jesus, eu tenho a vida eterna. Errado, irmão. Leamos mais o contexto. Leamos o que diz em Judas 1,21. Conservai-vos a vós mesmos o que? Na caridade de Deus, esperando a misericórdia. Veja, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna.
E em Timóteo 1:2 temos: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Veja, esperança da vida eterna. Percebeu, meu irmão, que os versos dizem: o Deus que não pode mentir prometeu a vida eterna? Quando Deus diz que o homem, se pecar, morre, o homem morre. Nada sobrevive, porque Deus não mente. Porém, os homens, em Tito 3, verso 7, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, veja, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Notemos a esperança da vida eterna. Eu não posso, esperança é esperar, aguardar. Se eu já sou imortal, eu já vivo isso. Então esse texto é inútil para mim. Se eu tenho uma imortalidade inata em mim, se tem algo dentro de mim chamado alma imortal. Em 1 João, primeira epístola de João, 2 versos 25 temos. É aquele mesmo João que nós tínhamos lido agora há pouco, meu irmão. 1 João 5:11, que diz que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Mas em 1 João 2:25 temos: esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Mas se eu tenho uma alma imortal, eu não preciso da vida eterna, eu já a tenho. Ter uma alma imortal e viver eternamente, e se eu já possuo a imortalidade, esses versos não têm sentido em minha vida. Porém, esses versos bíblicos só são válidos se eu não for, na minha totalidade, imortal. Percebeu então, meu irmão, minha irmã? Saiba que você não tem dentro de você uma alma imortal. Você fisicamente, você é uma alma. Não tem nada dentro de você, além dos órgãos, sangue, ossos, músculos, nervos e o fôlego da vida. Isso que ensinam por aí espiritismo. E no decorrer dos próximos domingos irei demonstrar fartamente e com documentação que a doutrina da imortalidade da alma é espiritismo e paganismo. Sendo assim, vamos para o próximo tópico, que é os falsos pilares do imortalismo. Vamos para a análise do verso, que é um dos falsos pilares do imortalismo, justamente por lerem neste verso coisas que não existem. O verso em questão é Mateus 10:28. Lá temos: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Os imortalistas acreditam piamente que esse verso dá suporte à doutrina espúria da imortalidade da alma. Se eles meditassem mais no verso citado, não fariam tal afirmação. Para quem crê que aqueles que vão para o inferno de fogo sofrem eternamente, é por demais estranho citarem um verso que prova justamente o contrário. Observe o que o verso diz. O verso diz que tanto o corpo como a alma podem perecer. Leia lá a última parte do verso, meu irmão. Aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Fazer o quê? Perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Mas, observe, o texto diz que tanto a alma como o corpo podem perecer. Mas agora eu pergunto, o inferno não é um lugar de tormento e sofrimento? Não é isso que os imortalistas ensinam? Leamos novamente o verso. Mateus 10:28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer o quê? Perecer no inferno tanto a alma como o corpo. A palavra perecer vem do termo grego apolume, que também significa destruir, abolir, colocar um fim, a ruína, matar, declarar que alguém deve ser entregue a quê? À morte. Mas os imortalistas dizem que no inferno ninguém morre, sofre eternamente, é torturado o tempo todo. Como Jesus está usando uma linguagem literal, vemos que o inferno tem a função de fazer perecer, matar, destruir, e não de torturar, fazer sofrer infinitamente. Os defensores almistas e mortalistas gostam de alinhar versos que aparentemente aparecem defender o imortalismo. Eles acreditam ingenuamente que nos colocam em xeque, como demonstrado agora. Eles tentaram fazer isso com Mateus 28:10, mas o tiro saiu pela culatra. Os imortalistas gostam de questionar aqueles que não concordam com as interpretações pagãs que eles fazem com respeito ao estado do homem na morte. Agora vamos ver como eles se saem em responder os seguintes questionamentos. Primeiro, os imortalistas espiritistas dizem que quando o homem morre, sobrevive à morte desse homem uma entidade que às vezes chamam de alma, se é um dicotomista, e às vezes chamam de espírito, se ele é um tricotomista. Então temos a seguinte equação: homem morto mais corpo sem vida igual saída da alma ou espírito imortal.
Peço que vocês, queridos ouvintes, peguem as suas Bíblias novamente e me acompanhem na leitura de Mateus. Eu quero repetir muito esse verso. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer o quê? Perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Temei aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto um como o outro. Jesus disse que Deus pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Agora eu pergunto, como é que Deus vai fazer perecer um corpo sem vida? Pois segundo os imortalistas, quando o homem morre, a tal da alma imortal sai do corpo. Corpo esse que está sem vida. Como é que pode? Deus vai matar um corpo que já está morto sem vida? Questionamento 2. Como o inferno é um lugar de tormento e sofrimento eterno, como alardeiam os imortalistas, eu pergunto novamente, como esse corpo inerte sem vida, corpo que não sente nada, como esse corpo sentirá os terríveis sofrimentos e torturas do inferno de fogo? Como esse corpo sem vida sentirá o ardor do fogo do inferno? Terceira pergunta. Terceiro questionamento. E como é que Deus vai fazer perecer um corpo que já pereceu? Esse corpo morto será morto novamente, estando morto? Quarta pergunta. O texto bíblico revela também que a tal alma imortal também perece. Mas eu pergunto, o que é imortal pode morrer? Se a alma é imortal, como é que ela pode morrer? Como é que ela pode perecer no inferno? Para resumir, como fazer um corpo morto perecer? Esse é um primeiro questionamento. Terceiro, como um corpo sem vida, sem sensibilidade, pode sentir sofrimento e ser torturado no fogo do inferno? Como fazer perecer um corpo que já está morto? Ou seja, como matar aquilo que já está sem vida? E por último, como fazer perecer ou matar a alma imortal? Ou melhor dizendo, como matar aquilo que é imortal? No caso em questão, como se mata ou faz perecer algo que não morre? Pode nos responder? Irmãos, muitos defensores de teorias mil que tem por aí, eles têm por hábito interpretar os versos que contariam o ponto de vista deles, para dar um outro sentido, o sentido filosófico, o sentido que ele quiser, a viés que ele tiver, a filosofia que ele defender. E aqueles versos que parecem defender o ponto de vista dele, ele não passa pelo mesmo grifo. Ele não usa da exégese, ele não usa da hermenêutica, ele não faz uso nenhum. E é interessante que o próprio verso de Mateus 10, 28, que se usa para defender a esdrúxula teoria da imortalidade da alma e de um inferno de fogo arder, justamente esse mesmo verso prova o contrário. Prova que o inferno de fogo não é um lugar de sofrimento, mas é um lugar onde se perece. Então, sendo assim, meu querido irmão, medite nisto. Meditem nisto sinceros. Não se deixe levar por doutrinas de homens. Semana que vem vamos dar prosseguimento em vários domingos a respeito dessa questão. Domingo que vem vamos tratar. Quando Moisés e Elias apareceram no Monte da Transfiguração, Moisés estava ali na qualidade de um ser ressuscitado ou era um espírito, um fantasma que estava ali? Meditem nisto, sinceros. Eu sou Marcos Alves e esse é o seu programa A Verdade para o Tempo do Fim. Um muito obrigado e fiquem com Deus.